Encerrando essa série de O Gênio de Jesus, tem esse último capítulo que ele é incrível e ele foca no poder da beleza, no poder do belo. Isso traz de volta todas aquelas virtudes humanas e as virtudes da filosofia, daquilo que é bom, daquilo que é belo e verdadeiro. E foi isso que a gente teve discutindo essas últimas semanas e aprendendo essas últimas semanas, onde a gente juntou o bom com a graça, a bondade e graça, porque a palavra inteira, a escritura toda diz que bondade e misericórdia nos seguirão. E a gente acabou deixando separado os últimos dois, que era o gênio da verdade, o gênio do verdadeiro, e o gênio do belo, o gênio da beleza. Enquanto, na verdade, no fundo, esses dois estão muito entretecidos entre si. Eles têm muito essa costura daquilo que é o belo e é o verdadeiro. Mas quando a gente começa a ver isso, qual que é a relação que a gente pode ter? A gente consegue imaginar entre Deus e a beleza, porque na verdade tudo que a gente observa de mais belo, de mais bonito, tem Deus envolvido. É tão fácil a gente conseguir meditar no meio da natureza, quando a gente sai de tudo e a gente começa a olhar as montanhas e os rios e os riachos, e de repente você sai para fazer uma trilha, e daí você vai andar num caminho de pedras dentro do mar e que vai até uma pequena ilha. Todas essas coisas, elas sempre atraem a beleza. Na verdade, a beleza sempre sugeriu a existência de Deus para todas as culturas humanas. Quando a gente vê sobre o belo, da maneira que Deus criou, mas a gente começa a tentar ver o que belo tem a ver com Jesus. Já fica um pouco mais diferente. A própria Escritura falava que quando o Messias chegasse, não haveria nada de belo nele. Mas quando Deus foi criando todas as coisas, dá para ver que Deus ele não usou a beleza como suplemento, mas ele usou a beleza como essencial. A beleza está dentro de todas as coisas que Deus criou. A beleza ela é muito forte dentro disso, porque tudo que a gente vê que é maravilhoso inspira que a criação adora a Deus. A própria criação adora a Deus. Tudo que a gente faz para tentar render a Deus normalmente passa pelo belo, passa pela beleza. Aqui, como comunidade, como igreja, a gente não deixa isso de lado. A gente tenta pegar cada detalhe. E Deus ele é revelado nas belezas e nos detalhes. E quando a gente toma cuidado com cada minúcia daquilo que acontece. Deus ele está na beleza e a beleza está nos detalhes. Às vezes eu penso na beleza como o universo gigante. Eu lembro quando a gente começou a mexer com a internet, no final dos anos 90, e uma das coisas que eu mais queria acessar naquele tempo era fotos da NASA. Era tão raro a gente conseguir foto da NASA, a gente comprava uma revista, precisava de uma revista importada para a gente ter fotos da NASA. E a gente não se preocupava tanto se aquilo foi tirado essa semana, esse mês, ano passado. Tudo era tão novo quando a gente estava aprendendo e descobrindo sobre o universo sempre expansivo. E quantas coisas que tinha nesse universo, mas quando a gente para de olhar para isso e olha para a areia, olha para a montanha, olha para uma selva fechada, quando a gente consegue achar uma ave diferente, com uma cor diferente, a gente começa a ver que é tão amplo as coisas que Deus criou. Elas são tantas cores, elas são tantos tipos de penas, são tantos tipos de bicos. É tudo aquilo que impressionava Darwin, e que fez ele pesquisar e atravessar o mundo e achar alguma ilha onde o homem não tivesse tocado. Com certeza, a viagem mais linda que eu fiz na minha vida, e ela vai ser imbatível, foi para a Austrália, para a Nova Zelândia. A Polinésia Francesa, vou te falar, é maravilhoso, é lindo. Mas, ainda assim, Bora, ela tem muito de obra humana. Os peixes que estão lá, eles são alimentados por pescadores para atrair os turistas. Os tubarões e as arraias, elas não são perigosas porque elas só comem ração. Então, na verdade, tem muito peixe colorido, lindo, que ele é criado, ele tem uma interferência do homem. E, de certa maneira, o homem amplifica essa experiência de beleza naquele lugar. Ele já era naturalmente bonito, naturalmente belo, e de repente o homem vai lá e faz algo ainda mais bonito dentro daqueles recursos. A gente sabe que essa não é a regra.
A gente sabe que muitas vezes quando o homem começa a interferir num lugar, começa a surgir chaminés e fumaça e poluição e gramados ou selvas, ou elas começam a ser substituídas por concreto. Em alguns lugares isso é erguido de maneira majestosa, isso é erguido de maneira maravilhosa, e a gente pode ver Dubai de um jeito incrível, que você vê aquilo maravilhoso no meio de um deserto que parecia seco. E eu vou ser bem sincero que ainda assim falta emoção naquela beleza toda, que é muito diferente de quando você visita Paris e você pode andar pela Champs-Élysées e a cada esquina que você olha você fala, não tem como existir nada mais bonito do que isso daqui. Tem essa grande diferença entre Los Angeles e Paris, que Los Angeles é uma cidade criada para artistas, para atrair artistas e pessoas mais criativas de todas as áreas, acabam confluindo para aquela cidade, e não é por menos que a gente ama e é tão conectado com a Mosaic e com a atuação dela pelo mundo. Mas de outro lado você tem Paris, que é uma cidade construída por artistas. E que de repente no meio dessa arte toda ela começa a entrar numa briga religiosa, uma guerra santa, por causa de um cartunista. E é uma terra das artes, é uma terra do Louvre, é uma terra de tantos e tantos museus, que o que tem de maior beleza humana você vai encontrar ali. Aquilo ali deixa muito para trás Londres, que é lindíssima, mas não é Paris. Paris é única. Isso são construções humanas, mas quando a gente volta para aquilo que Deus fez, a gente começa a ver que Ele não foi utilitarista na beleza que Ele criou. Ele criou todas as coisas belas, mas elas não precisavam ser belas. Tudo o que a gente precisa, você precisa da água, você vai lá e pega no riacho e toma aquela água, você precisa de comida, a comida surge do chão, ela sai, ela é criada. Todas as coisas que a gente precisa, elas são naturalmente produzidas, especialmente nessa cultura orgânica que a gente vive hoje em dia e que realmente ela é mais cara, mas quando a gente encara esse preço e sabendo que muitas vezes a saúde e a beleza elas têm um custo muito alto na nossa sociedade para atingir, ela tem um valor agregado. Muita gente questiona se ela tem um valor real agregado, mas o valor agregado é aquilo que eu tiro do meu bolso e eu valorizo. É a única maneira que eu demonstro valor. E para quem valoriza o orgânico, ele sabe que de alguma maneira aquilo ali diminui-se algum tipo de toxicidade, de interferência humana naquilo ali. E muitas vezes ele amplia esse espectro do que é natural. Aquilo que é artificial, são coisas de uma cor só. Das coisas que Deus criou na natureza, nada é desperdiçado. E tudo tem um ciclo, tudo se renova. E o que não se renova é o plástico, que é uma das coisas que o homem criou tentando salvar as árvores. E de repente ele poluiu o mar, e a gente foi descobrir isso meio que tarde demais. São as tentativas daquilo que é feito. Mas em Deus ele aumenta tanto os sabores das comidas e as cores e os cheiros. E quando você sai numa mata para caminhar, aquilo traz uma inspiração tão grande que uma pessoa completamente arreligiosa, ela começa a ter uma experiência divina quando ela anda por esses lugares. E ela pensa na meditação, ela pensa em voltar nesses lugares. E aquilo, às vezes, tão longe de pessoas que nos incomodam, fazem a gente sentir tanto mais a experiência de Deus, sendo que ela deveria ser o inverso disso, a gente estando próximo de pessoas. Mas a gente para pensar, Deus poderia ter criado tudo de uma cor só. Ele podia ter feito tudo de um sabor só, e simplesmente comida é água, comida é pasto, bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E toda esse anseio do homem pela diversidade, pelas mudanças, pelo específico, pelo singular, pelo único, por uma experiência, faz com que seja... não existe teto para o valor do preço de um prato de um grande chefe. Não tem teto. Às vezes até irrita para quem se incomoda com a diferença social e vê que aquilo só é acessível para algumas pessoas. Sim, é um recurso escasso e ele é filtrado dessa maneira. E eu enxergo em Deus como um Deus que criou uma natureza linda e acessível a todas as pessoas. E dessas coisas que o homem cria, é tão escasso às vezes aquilo que é realmente belo, aquilo que é realmente bom.
daquilo que o homem produz. E a gente começa a achar que o homem é assim. Todas essas coisas que você vê na natureza, elas geram esperança. Porque a beleza gera esperança, sempre. E quando o homem, ele começa a atribuir essa natureza divina em si próprio, começa a buscar isso que é a espiritualidade, é o encontro, o reencontro com a criação. O homem começa a desenvolver dentro de si a necessidade de produzir arte. Ele começa a valorizar a arte que o outro produz e começa a estratificar aquilo que é belo e aquilo que é mal feito. Mas é engraçado porque a arte, ela não se faz só do belo. A arte, ela faz de toda a emoção humana. Toda emoção humana pode ser traduzida em música, ela pode ser traduzida em foto, ela pode ser traduzida em fotojornalismo, ela pode ser traduzida em moda, ela pode ser traduzida em pinturas, em quadros. E não só a esperança, não só a beleza, mas a raiva, a angústia. E todas essas coisas são transferíveis através disso. Alguém pode explorar uma arte nova, pode ir para o cubismo, ele pode ir para diversas outras maneiras de se pintar um quadro, ele pode buscar tintas novas, ele pode buscar tinta a óleo, ele pode buscar cores pastel, mas ele pode colocar cores muito mais conflitantes, e ele pode fazer artes tão marcantes quanto qualquer uma que você vá buscar na internet. Encontre quadros famosos, desde um sorriso esquisito na Mona Lisa, até um sorriso de pânico numa obra completamente angustiante, só de olhar para ela. A arte, ela traz essas coisas, mas aquela arte que reproduz beleza, só ela gera esperança. As outras artes, elas podem gerar todo tipo de emoção e elas são legítimas, elas são emoções humanas. Sem sombra de dúvida, a criatividade é a maior expressão da espiritualidade. Quando eu trago algo novo, quando aquilo que eu faço, quando a gente para lembrar de pessoas que têm a arte e tem essa veia na qual eles põem que não é só a beleza, não é só a beleza que faz as coisas. E às vezes a arte dele é grunge, é punk, porque ele vive uma tragédia. E a vida não reflete essa beleza que ele encontra. E essas diferenças por onde ele anda e nos lugares onde ele está acostumado a andar, que às vezes são escuros, que às vezes são sombrios e que tem um medo intrínseco nesses lugares. Ele pode achar que esse tipo de arte da beleza, ela é fake. Ela não representa a realidade. Então ele traz letras angustiantes, letras que trazem... E os maiores, principais artistas que eu posso pensar na vida, além deles terem toda essa interpretação, de eles sugarem tudo o que acontece ao redor deles, eles têm ainda o poder da empatia, que eles conseguem representar emoções que nem eles mesmos viveram. Eles conseguem expressar, através de uma letra de música, uma história que não é a deles e colocar aquilo, no fim das contas, vender. Porque é a maneira que a gente vê as coisas se espalhando. E ganhar acessos, e ganhar visualização, e ganhar plays no Spotify e outros lugares. Hoje eu acredito que a gente vai traduzir através dos NFTs. Você pode buscar o que é NFT na internet para você ver, através das artes digitais que vão surgir para o mundo virtual que estão chegando. Onde a gente pretende ser pioneiros nisso daí, de criar moda virtual, de criar sapatos, de criar roupas, de criar ambientes. E a gente já vê crianças brincando com isso em joguinhos no iPad. E ela vai no Roblox e ele compra uma casa. Aquilo é um NFT, aquilo existe um valor agregado naquilo ali. Mas quando a gente vive no sombrio, a gente pode chegar em conclusões como em Eclesiastes 3, do nosso grande sábio Salomão, que ele diz que, aqui na versão Almeida, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e tempo de curar, há tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Há tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer. Há tempo de guerra, tempo de paz. O homem não conhece o tempo determinado. Que proveito tem um trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo Deus fez formoso ao seu devido tempo. Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Tudo Ele fez belo em seu tempo. Tudo Ele fez formoso em seu tempo. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por a gente poder desfrutar da Tua sabedoria e do Teu conhecimento. E através disso chegar à verdade que é você mesmo, que é o relacionamento com Jesus, que é o relacionamento contigo. Obrigado porque você fez tudo belo a seu tempo, mas você colocou a eternidade no meu coração. Você colocou a esperança do destino, do caminho, da verdade e da vida. Através da fé que eu atingi em Jesus. Muito obrigado. Amém. Essa é a minha e a tua história. A minha e a tua história, ela pode querer ser representada por algumas pessoas como história só de tragédia. Mas para muitas outras pessoas, ela é uma história de beleza. E no fim das contas, a nossa vida, ela é um tecido onde se entrelaçam a beleza e a tragédia. E no fundo, a verdadeira pergunta que pode vir no teu coração é: como pode Deus existir num mundo tão cheio de tragédias? Como pode Deus existir quando a gente liga a TV e parece que o mal não tem mais fim? Quando a gente vê a realidade e essa tragédia que falam, como que teria beleza nisso tudo? Onde você enxerga Deus? Se Ele é tão poderoso, o que Ele tem que limita? Ele não pode atingir ou Ele não quer fazer as coisas? É tão maravilhoso saber que Deus repartiu conosco essas coisas. Deus repartiu com a gente tudo aquilo que tem para ser criado no mundo. E nós acabamos sendo os pincéis de toda essa obra. Isaías 53:2 diz que a gente reconheceria o Messias e que não haveria beleza alguma nele para desejarmos. Será que é possível que a gente tenha perdido a beleza de vista? Como que poderia Deus se materializar num homem e não ter beleza para ser vista? Ele é a fonte de toda a beleza. Ele é aquele que criou tudo que é belo. Pessoas podem questionar se Jesus ele tinha olho azul e era europeu, ou se ele era aquele visual árabe de quem mora naquela região que com certeza, né, não tem como ser diferente disso. E ao mesmo tempo eu tenho essa experiência humana, essa experiência pessoal na qual eu vejo alguém sorrindo e isso significa tanto na beleza de uma pessoa. O brilho no olhar de alguém representa tanto. E às vezes eu vejo como Dostoiévski disse que a beleza salvará o mundo. Se a beleza salvará o mundo e aquele que viria para salvar o mundo, a gente não acharia nada de belo que fosse atraente nele. A gente vê nisso, como que a gente pode perder a noção daquilo que é belo? A gente pode, de repente, estar completamente desconexo. Quando eu era criança, eu virei músico por acidente. A gente vira músico porque muitas vezes os pais escolheram que a gente fosse virar músico. Porque enquanto a gente ainda tinha a mente completamente aberta, a gente foi exposto à arte, àquela arte, à música. Para outros foram expostos à literatura enquanto ainda crianças, e outros foram expostos à moda e à arquitetura e à pintura de várias maneiras. E nessa época que a mente ainda não foi fechada nem pela sociedade e nem pelo nosso próprio cansaço de não querer pensar mais, e a gente dá espaço para o cérebro simplesmente parar de funcionar. Eu lembro que naqueles tempos, meus pais me colocaram na escola de piano Suzuki, lá em Curitiba, e esse método japonês, ele era um método completamente baseado no ouvido.
enquanto a maioria dos tradicionais eles eram baseados em partitura, leitura, repetição e perfeição. E daquele meio eu vi tantos músicos florescerem e se tornarem diferenciados em tantas áreas, pessoas que foram longe em áreas que não tem nada a ver com a música, mas que eles tiveram a sua mente aberta naquela fase, naquela faixa etária, e muitas das áreas que teriam sido fechadas pela nossa educação, elas se mantiveram como portais abertos para criatividade, para aprendizado e para novas possibilidades. Pessoas que viraram grandes pesquisadores, pessoas que são excelentes médicos, pessoas que são grandes engenheiros, pessoas que se tornaram donos de companhias e que muitas vezes pensam fora da caixa, eles passaram por isso. Quando eu era pequeno, eu ouvia e ouvia e ouvia Mozart, ouvia e ouvia e ouvia Bach, eu ouvia e ouvia Beethoven. E aquilo no carro, cada vez que eu entrava, a gente ficava ouvindo as mesmas músicas e ouvindo as mesmas músicas, e de repente quando eu ia tocar, o método ele era baseado nisso. E ao mesmo tempo, quando eu fui exposto desde criança ao xadrez, eu amava o xadrez, eu gostava de videogame, mas eu descobri que eu gostava de videogame porque quando eu era muito pequeno, meu pai comprou um Atari, e ele tinha uma fita que era dele, era do xadrez, aquela eu não podia jogar. Eu podia jogar o Pac-Man, eu podia jogar alguns outros jogos, eu e meu irmão era muito pequeno. Mas por algum acaso, acho que meu pai achava que a gente podia quebrar aquela fita, mas não sei se ele já sabia disso, mas hoje eu posso falar, quando ele saía de casa a gente jogava. E lá a gente começou a jogar xadrez e criar curiosidade e brincar com aquilo ali. Lógico que depois a gente ia para o tabuleiro e fazia isso. Quando começar a internet a florescer, a gente já foi direto, eu e meu irmão, para o Yahoo e começou a jogar xadrez através do Yahoo. E a gente achava que estava conhecendo gente do mundo inteiro, mas não estava. Era só codinomes, códigos esquisitos de pessoas e a gente jogava aquilo lá. E eu até descobri um truque, que eu comecei a subir no rank e de repente, eu fazia assim, eu abria um jogo Chessmaster 3000, 2000, colocava no difícil, jogava com alguém na internet, esperava o cara fazer uma jogada, daí eu fazia a jogada contra o difícil, daí o que ele jogava eu repetia. Enfim, eu subi no ranking dos mundiais, mas teve esse negócio, eu não me orgulho nem um pouco. Eu até me orgulho da ideia, mas aquilo fez perder muito do encanto, da beleza do xadrez para mim. Eu acabei me distanciando do xadrez quando eu conheci o Age of Empires, que era outro jogo que era de estratégia, e usava o xadrez como referência para as unidades de cavalos e de exército que ele fazia. Eu cresci nisso daí, isso foi me alimentando com essas coisas de tecnologia, de jogo, de estratégia, de gostar. Então, na verdade, eu comecei a gostar das coisas que eu alimentava. Muitas vezes isso vai em tantas áreas do nosso conhecimento, a maneira que a gente alimenta até chegando a passos de sexualidade, o que a gente se alimenta, aquilo vai construindo quem a gente é de dentro para fora. E às vezes a gente pensa que a gente está descobrindo quem nós somos, mas a gente descobre quem nós somos quando a gente vê os atributos que Deus tem, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E quando a gente começa a se alimentar desses atributos, eles começam a fazer parte daquilo que eu tenho fome. Então, da mesma maneira, uma pessoa que vive longe de Deus, ela desenvolve gosto por uma vida sem Deus. E ela começa a descobrir as nuances disso daí e gostar e valorizar. Mas muitas vezes a gente abre mão daquilo que é belo por imediato. Quando Jesus chegou, eles não reconheceram Jesus. Eles falavam de 400 anos naquela página em branco entre o Velho e o Novo Testamento que Deus não falava. E aqueles sacerdotes de quando Jesus nasceu naquele tempo, eles só lembravam de um Deus que tinha relacionamento com gente muito antes deles. E eles só lembravam de um Deus temível, de um Deus que ele vinha para julgar, que ele tinha suas regras dentro de um império que tinha suas regras rígidas desse império romano. Mas quando Jesus aparece, quando a beleza aparece em carne e sangue, ele não é reconhecível. E daí eu chego para a pergunta que eu faço para você: você é atraído pela beleza ou pela tragédia? Isso é uma verdade de hoje em dia. As pessoas são atraídas pela tragédia. É isso que dá atenção na TV. Eu sei que filmes lindos podem ser feitos a partir da violência. Eles não deixam de ser lindos porque eles contêm violência. Filmes lindos podem partir de tragédias, de perda de filhos ou de crianças, animais que ficam órfãos. Mas a maneira que as coisas são descritas, isso me lembra muito João. João, ele é
de longe, o meu principal escritor da Bíblia, quem eu mais gosto. Ele deveria ser, sim, o principal escritor da minha vida, o principal autor que eu gosto de ler. Que ele fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus e ele era Deus. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele nem se importa em explicar a metáfora. Ele acredita que o leitor vai entender a metáfora do que ele está falando. Ele não liga de espaço-tempo, ele não liga das coisas. Ele fala sobre uma palavra com Jesus que era lindo. Mas esse Jesus que ele está falando que é lindo, João escreveu muito depois de Jesus ter ressuscitado. Para muitas pessoas, Jesus só passou a ser lindo depois que ele ressuscitou. Mas João, ele já descrevia nisso desde antes dele ir para aquela manjedoura. João não descreve o Natal da maneira que a gente conhece. Ele não fala nisso, ele só fala da poesia, ele fala das sensações. Porque quem sabe ele sabia que a gente se esquece das informações, mas a gente nunca se esquece do que sentiu. Era essa experiência que ele tinha de beleza com Jesus. Mas quem sabe Jesus ele já era lindo antes da cruz. Ou quem sabe até ele se tornou especialmente lindo pendurado na cruz. Essa que é a poesia e o poder da cruz. Essas duas narrativas de perda, de guerra, mas também de beleza, de vida, de eternidade e de caos. A gente começa a pensar que Deus, a gente vê que Ele entretece, Ele faz esses tecidos serem intrínsecos um ao outro e costurados, onde como um tapeceiro, Ele faz uma obra linda através da tragédia, através da beleza. E Deus, que era a fonte de toda a beleza, Ele se esvai de si mesmo, Ele nasce no homem e Ele vem para viver a tragédia. Quando a gente pensa que Deus não tem como saber aquilo que eu sinto, Ele não tem como viver a tragédia do que eu vivo, da falta de recursos, Ele não vive a tragédia de não ter tido um pai, Ele não vive a tragédia de ter perdido o emprego, Ele não vive a tragédia de sonhar com as coisas e parecer que não tem chance de eu chegar lá. Então, quando alguém fala que ele viu a glória de Deus, eu posso traduzir porque essa palavra glória, ela é tão distante, ela significa tanta coisa e tão pouco ao mesmo tempo, que eu posso trocar a palavra por vimos a sua beleza. Porque essa é a glória que João descreve no primeiro capítulo. A glória do unigênito, a beleza do unigênito, a formosura do unigênito. Se você acha que Jesus não sabe o que é ser traído, se Jesus não sabe o que é ser caluniado, se Jesus não sabe o que é passar perseguição ou racismo, ou se você acha que Ele não sabe o que é ser mal compreendido, não sabe o que é ser espancado, não sabe o que é ser ameaçado. Muitas pessoas, a gente tende a se render, a negar a se render para Ele, porque Ele não entenderia a minha tragédia, aquilo que eu estou passando. Como que Deus pode existir se tanta coisa ruim acontece nesse mundo? Essa pergunta ela é necessária, ela é muito sincera, ela não pode passar despercebida. Então Deus pega a história de beleza dele e troca por uma história de tragédia. Em Mateus 27 narra tudo isso daí, quando Jesus então, depois de Pilatos, que a gente viu na sessão do domingo passado, eles não viram beleza nem formosura, nem dignidade, nem glória naquele personagem que ele foi primeiro chicoteado, até ter uma chicotada a menos do que estatisticamente levaria à morte. E depois daquilo eles vêm com uma coroa de espinhos e eles apertam e pressionam e cravam no crânio de Jesus, que começa a escorrer sangue pelo rosto dele, que já estava todo chicoteado no corpo, quase nu. Onde aqueles chicotes arrancavam pedaços de carne dele, arrancavam pedaços de pele e geravam uma tragédia. Não tinha como ver, eles pregaram ele naquela cruz, eles desfiguraram, eles tiraram todo tipo de dignidade, eles desumanizaram Jesus até onde se podia ser desumanizado. E quando chega lá em Mateus 46, diz que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, Lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ali Jesus ele expressa toda a profundidade da tragédia humana.
ele chega tão baixo quanto ele poderia chegar depois ele passar por todos os tipos de tragédia e experimentar. E ele transforma naquilo lá tudo aquilo que seria horrível, tudo aquilo que seria desprezível. Você olha para ele na cruz e pensa que toda dor, que todo sofrimento, que todo pecado, que toda angústia, que toda vergonha, que toda culpa estava sobre ele. Tudo o que já passou de mais trágico, ele levou sobre si próprio. E olhando naquilo lá, quem sabe eu consiga enxergar alguém que possa ter empatia pelo que eu estou passando. Alguém que possa saber quando, no momento da minha angústia, eu buscar ele, ele vai entender o que eu estou passando. Então ele foi nesse lugar no Gólgota, no Morro da Caveira, e lá em cima ele estava lá pregado, e ele transformou, quem sabe, a cena da maior tragédia que poderia ter acontecido, que Deus nasceu, não foi reconhecido e foi assassinado, e que Deus está morto. Ele transforma essa tragédia na principal pincelada de obra de arte e de beleza de Deus sobre a humanidade. Quem sabe o símbolo da cruz, que era aquele poder opressivo de Roma, ele seria algo muito parecido com o que nos nossos dias é a cruz nazista. Um símbolo de uma possível, quem sabe, opressão que poderia ter reinado sobre o mundo. A gente está vivendo sobre um mundo muito diferente. Mas isso na geração passada. A nossa geração tem a própria batalha para que a gente viva em liberdade. Mas a cruz, que deveria ser um símbolo como esse símbolo do nazismo, 2000 anos depois as pessoas usam no pescoço pendurado. Quem usa isso não está fazendo uma declaração horrível. Ele não está fazendo apologia à morte. Ele não está fazendo apologia a César ou a um tirano de outro país, de outro território que veio e transformou a gente numa província do seu império. A cruz não é a metáfora da tragédia. Mesmo quando a gente vai em lugares que tem Jesus pendurado nela, ela continua sendo linda. Apesar de ela estar vazia hoje, mostrando que a cruz é uma declaração da beleza de que Deus faz todas as coisas formosas em seu tempo. Ele entretece a tragédia e a beleza. Essa promessa, ela é para você. Toda dor, toda frustração, toda tragédia, todo desapontamento, toda autodestruição, todo pecado que leva à autodestruição, Deus levou, e Ele não faz de conta que isso simplesmente não aconteceu. Ele usa isso para criar algo singular e único através dessas tragédias. Ele cria uma história em mim e em você, que ela vai ressoar no coração de muitas pessoas, como alguém que passou por uma tragédia e encontrou alguém que pode entender ele, ou encontrar alguém que possa me entender. Assim como Jesus, quando ele foi enterrado, e depois ele levantou daquele túmulo e ele saiu, ele ressuscitou. Só restou a beleza. Ele saiu luminoso. Ele saiu de maneira que as pessoas já não reconheciam ele. Ele carregava as feridas, mas ninguém podia ver as feridas. As feridas, elas precisaram ser por aquele que buscava em sarcasmo do Tomé, que falava: eu preciso ver aonde passou o prego. É você mesmo, e ele viu. Essas promessas de que depois da ressurreição só resta a beleza, elas vão apontar para a esperança que é a tua vida depois de ressuscitar junto com Cristo. As tragédias, elas continuam acontecendo, mas eu consigo enxergar Deus através dessas tragédias. Eu consigo enxergar Deus e ter esperança de que Ele está comigo em todo o tempo, e mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Há um gênio no belo, existe um gênio na beleza. Mesmo sem vermos a beleza na nossa frente, às vezes ela poderia estar na nossa frente e a gente não reconheceria. E não acharia que não tem nada de belo nisso daí. A gente pode olhar para religião, pode olhar para igrejas às vezes e ver que alguma pessoa me machucou naquilo ali, alguém não viveu aquele padrão de verdade, beleza e bondade, e achar que Jesus não está nisso.
Mas mesmo que seja no pior dos nossos momentos, a gente pode pedir que Deus faça algo belo. Ele pode extrair beleza daquilo. Jesus, ele veio para transformar a tua vida numa obra de arte única. É nisso que ele veio nos transformar. Às vezes eu lembro do final incrível desse livro, em que ele fala sobre uma jornalista que estava entrevistando o pastor Ernie McManus, e ela pergunta, no meio de várias perguntas sobre como que millennials estariam se abrindo à fé, ela de repente faz uma pergunta que parece mais refletir, uma pergunta para ela mesma do que para o artigo que estava escrevendo. Ela pergunta, como que você sente ao sentir Deus? Essa é uma pergunta incrível, porque tem muita gente que refere que sentir Deus é um arrepio, sentir Deus é um calor, é um fogo, é ver gente sapateando em volta, é ver alguma coisa e atribui algo assim. Mas só que, na verdade, é muito mais simples do que isso. Conhecer Deus, quem sabe você se lembre da primeira vez que você se apaixonou por alguém. E aquela primeira paixão, ela faz com que você enxergue o mundo mais colorido. Que as comidas passam a ter um sabor mais forte, que os cheiros são mais perfumosos, e que o tato das coisas tem um tecido, tem uma textura melhor, e que todas as coisas estão, e eles olham para alguém apaixonado e falam, olha, parece um bobo, tá bobo de apaixonado. E na verdade eu tenho essa experiência direta de pessoas acharem que eu estou vivendo algo assim, porque Jesus vive em mim, e essa beleza dele me acompanha em todo lugar. E eu consigo enxergar beleza em todo lugar que eu vou. E enxergo beleza no meio da tragédia. Eu tiro algo, extraio, eu consigo ver como que Deus está transformando aquilo em algo, numa obra de arte. E eu chego à conclusão de que a beleza salvará o mundo. É tudo verdade. E é isso que, quando eu te provoco a declarar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. É desse tipo de passo que você dá em direção à beleza que é a esperança. A esperança, ela está na beleza. A arte está em tudo. Mas a beleza, ela reflete esperança. Para isso que Deus criou o mundo todo. E para isso que Ele colocou a gente como coroa sobre a criação. Capazes de criar arte. Capazes de trabalhar com arte. Capazes de puncionar uma veia com arte. Capaz de moldar o crânio de alguém. Capaz de esculpir a gordura em alguém. Capaz de criar prédios lindos, ao invés de simplesmente levantar blocos de parede. E a gente sabe tudo aquilo que é belo e não precisa explicar. Ele está lá. O belo sempre vai estar lá. Deus criou você. Ele vê beleza. Ele vê justiça. Ele vê propósito. Ele vê maravilhas quando ele enxerga você. Foi para isso que você foi criado. Você é lindo. Você é linda. E não é só os olhos do Pai. E são os olhos do espelho. É a quem você se enxergar. A gente se constrói nas minhas piores fases. Eu fui ficando mais feio. Com a idade, vai ficando cada vez mais difícil manter beleza. E eu lembro de quando eu era adolescente e era bem diferente. Mas às vezes tem um custo, e quando eu topo esse custo, eu sinto o resultado vir. E como a gente fica mais feliz em etapas da vida que a gente está vivenciando beleza, e está vendo que a gente está arrumando a um corpo mais belo, a um rosto melhor, a um cabelo melhor, a dentição melhor. E quando a gente cura os nossos olhos, ou usa um óculos, ou opera os olhos, e a gente pode enxergar. E às vezes, na primeira vez que sai de uma cirurgia de catarata, ver tanta luz, não foi a beleza que mudou, o que mudou foram as lentes. Então você pode mais uma vez falar, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E Ele vai fazer você sentir tudo mais saboroso.
Ele vai fazer você sentir cheiros, Ele vai fazer você perceber as cores das flores, as variações que aquilo tem, o cheiro que vem no ar quando você está andando tanto numa cidade com cheiro de comida e fumaça, quanto quando você anda numa selva com cheiro de sementes e flores e animais e pólens, e amplificar todas essas experiências que transformam a gente em alguém que pensa nos detalhes na hora de preparar uma comida, que pensa nos detalhes na hora de arrumar a casa, que pensa nos detalhes na hora de fazer um design, na hora de mixar uma música, ou na hora de criar um timbre, ou na hora de fazer um color grading num filme ou numa foto, e conseguir pegar alguém que sofre achando que é feio e passa por um bom fotógrafo e sai daquilo como que é a melhor terapia que podia ter feito e se enxerga linda, porque a lente de um fotógrafo conseguiu revelar. Senhor Jesus, você faz isso com o nosso coração e você transforma a gente de uma forma quebrada. Você consegue unificar a gente em relacionamentos com amor, com confiança, com verdade, com bondade, e transformar cacos quebrados num lindo mosaico, onde a luz do teu sol passa e gera o auge daquela beleza, daquela obra de arte única e singular. Senhor Jesus, obrigado por juntar os cacos do meu coração e transformar a minha vida numa bela e única obra de arte, que eu viva de maneira a gerar inspiração a pessoas, que eu viva de maneira a trazer alegria, a trazer esperança, a trazer fé e a trazer amor nos lugares onde eu vou. E que o teu reino me acompanhe, e a tua paz, a tua justiça e a tua alegria estejam a cada passo meu, e a cada passo de cada um que acompanhou a série do Gênio de Jesus, a cada um que ainda vai ler e reler essa obra, e vai conseguir ler a tua escritura, a tua palavra, até com outros olhos, onde a gente trocou a lente e enxerga a beleza em cada trecho, desde o começo. Bondade e misericórdia nos seguem. Obrigado por a gente poder viver a vida linda, que vai muito além de fazer o certo, mas uma vida na qual a gente foca em fazer o bem, em fazer aquilo que é bom. E sabendo que a gente está livre para consertar qualquer erro que a gente fez, porque a gente sabe da beleza de pedir perdão e de liberar perdão e de restaurar relacionamentos. Muito obrigado por ser a resposta de tudo o que meu coração ansiava e por ser a mensagem mais profunda do amor de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.